o poder que tem que ser o nosso foco daqui para frente é o poder legislativo. E nós temos essa capacidade. O poder sobre o qual nós temos mais poder, como povo, é sobre o legislativo. Então, essas manifestações, juntar o povo aqui na esplanada dos ministérios, é muito importante. É muito importante, nós sabemos fazer isso. Nós já fizemos isso. E podemos e devemos fazer de novo. Então, tão logo nós tenhamos essa prova que nos falta, que é o tal do código-fonte aberto, nós vamos ter tranquilidade para tomar uma atitude sempre dentro da Constituição. Eu digo, não gosto dessa Constituição, mesmo sendo leigo, me permito não gostar dela. Mas é melhor com ela do que sem ela, ou sem nenhuma. Então, eu vejo com uma expectativa. Primeiro, sem dúvida, eu quero manter isso, eu quero me afastar dessa exigência que eu estou fazendo aqui como cidadão. Eu quero ver esse tal código aberto, que eu não sei nem o que é. Mas, segundo me foi dito, a abertura desse código nos diz quem ganhou e quem perdeu. E nós precisamos saber disso. Ou, no mínimo, que nos provem que ele também não vai conseguir fazer nada. Bom, aí nós vamos ter que viver com essa dúvida, o que será péssimo para o Brasil. Muito ruim. E não será ruim só para nós, será ruim também para aqueles que estão ditos como vencedores. Será ruim para todo mundo. Então está na mão da Suprema Corte nos apresentar isso. Não vejo por que não. E vocês não têm bons argumentos para isso, o presidente tem bons argumentos para obrigá-los a mostrar. Bons argumentos e bons instrumentos. É assim que eu penso e é assim que eu espero que aconteça. A expectativa da morte é pior que a morte, né? Exatamente. Sim, né? Você tem toda a razão. Bom ditado. Eu percebo que essa dúvida, né, que está tirando a preocupação e, de certa forma, até, de repente, confundindo o rumo, né? Inclusive de quem está manifestando. Então, hoje está tudo concentrado na questão do código-fonte, quando talvez também já poderia ter sido evoluído para outras questões que motivo para manifestar contra essa nova linha de governo não falta, né? E eu vejo o seguinte, você falou uma coisa, me lembrei. Isso é uma coisa tão simples. A negativa da abertura desse código nos permite ter dúvida, colocar em dúvida o resultado. É mais um fator que promove a dúvida da sociedade. Então, é uma coisa tão simples, mas alimenta a dúvida, a desconfiança, coisa que não poderia acontecer. O fato de nós não termos a impressão do voto, que já foi uma lei, é uma lei que foi aprovada e depois considerada pela Suprema Corte, considerada inconstitucional, mas considerada inconstitucional, eu estava lá. Foi a única vez que eu entrei lá no STF, assisti isso. Eu quero saber quais são os argumentos que eles têm para considerar isso, a impressão do voto, uma coisa inconstitucional. Levantaram uma série de argumentos, todos ridículos, pífios, mentiras, como o cara sair de lá, o eleitor sair com recibo, não sai com recibo nenhum. E se dentro de uma proposta estivesse isso, era só eliminar o recibo. Ninguém tem que sair lá com recibo.
O voto é secreto, continua secreto. O cidadão não bota nem o dedo, nem a mão no papel. Ele digita os números que ele quer, aperta uma vez o botão, a máquina imprime, ele olha, confere, faz a sua auditoria, olha no papel e o papel está debaixo de uma tela, ele não bota o dedo. Ele olha, vê, não foi isso que eu botei, aperta a segunda vez, sai aquele barulhinho, está registrado eletronicamente e, ao mesmo tempo, a máquina joga o voto dele físico numa urna. Ninguém vê, ninguém sabe tal, o que aconteceu, só o cidadão sabe. E outros só saberão em quem ele votou se ele disser aí. Ele pode até mentir. É um problema dele. Porque é secreto, totalmente secreto, sem nenhuma testemunha. Então, por que não isso? O que isso pode prejudicar? Qualquer aperfeiçoamento, eu tenho toda vez que trato disso, eu me lembro. Na minha religião tem uma frase assim: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu quero crer cada vez mais. Eu quero crer em Deus e na palavra dele cada vez mais. Eu peço a ele que me dê cada vez mais fé e que eu não tenha nenhuma dúvida. Assim eu peço e tenho pedido, me manifestado como cidadão. Eu creio na eleição, creio no sistema eletrônico, mas eu quero aumentar a minha fé. Eu exijo que me deem oportunidade para que eu aumente a minha fé. Não tem nenhum prejuízo em aumentar a minha fé, a fé de todos nós. É isso que eu não entendo como alguma coisa lógica. Assim como também não entendo se o tal código-fonte pode dirimir as dúvidas e tirar a dúvida, a desconfiança da sociedade, por que ele não pode ser aberto? Por que ainda não foi aberto? Por que não foi exigido? Eu aceitaria até o emprego das Forças Armadas, mandar um pelotão, uma companhia de PE lá, vão lá e tragam esse treco. Vão lá, estão fazendo um bem para o país. Mas nada disso foi feito ainda. Então, resta essa dúvida, essa interrogação: quem está do nosso lado? Do lado daqueles que querem crer cada vez mais na democracia brasileira. E parece que não há esse interesse da parte daqueles que poderiam fazer isso, principalmente os ministros da Suprema Corte Brasileira. Infelizmente.